Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou falar com você a respeito de um fruto do Espírito Santo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, fala que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem 9, são 9 frutos do Espírito. Mas eu vou falar de um deles que chama, em algumas traduções, como temperança, em outras como domínio próprio. Isso significa o quê? Que antes de uma pessoa fazer qualquer coisa, ela pensa. A pessoa não se deixa levar por impulsos. A pessoa ela não tem uma atitude sem filtro, né? Tem gente que não tem filtro para falar. Fala no impulso, fala como quer, não quer saber se magoa, não quer saber se está correto, se não está, age por tolice, por insensatez e sai desbravando suas palavras, destruindo vidas e às vezes ela vai destruir a dela no futuro, porque muitas coisas que se faz no futuro vai voltar para quem fez. De uma forma ou outra volta. E nós vemos que na palavra de Deus tem muitos homens, muitas mulheres que agem por impulso. Um homem que age por impulso. Pedro, quando ele corta a orelha daquele soldado que vai ali para prender Jesus. Se ele não tivesse agido por impulso, Jesus não teria colado a orelha dele de volta, não teria feito aquele milagre, teria ficado como estava. Então, muitas vezes, o agir por impulso vai trazer consequências. E é necessário se pontuar, parar. Por isso tem um ditado que diz assim, conte até 10, né? Conte até 10 para ver se é necessário mesmo. Eu já falei aqui sobre falar, né? Às vezes a gente fala muitas coisas, mas será que é necessário falar? Será que é o momento de falar? Então tudo precisa ser pensado. E esse fruto do Espírito chamado domínio próprio ou temperança, nós vamos ver na atitude de José, o pai de Jesus. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, mas José também foi, porque José já era o esposo dela. Naquela época, quando se prometia casamento, já se era considerado esposo e esposa. Então ali não era um namoro como a gente vê hoje, mas era um relacionamento já sério. Eles não tinham consumado o ato sexual, mas ele já era considerado seu esposo. E ali, de repente, ele vê que a sua esposa, né, a mulher que ele nunca tocou, agora é mãe, vai ser mãe. E como é que ele vai se comportar diante dessa notícia? Diante dessa situação? Porque ele é um homem que se sente traído, ele se sente enganado. E se a gente olhar para ele mesmo, a gente vai ver que ele não está errado, ele está certo. E ali a gente vai ver o fruto da temperança, do domínio próprio, o fruto do Espírito na vida de José. E olha o que José faz. No livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 19, diz assim, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o que José faz. José, ele abre mão dele em prol dela. Não dava para ele continuar com ela sabendo que ela tinha, né, que ela teria enganado ele, porque ela estava grávida. Mas, por outro lado, ele também não a quis difamar. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si é uma pessoa justa, é uma pessoa que pensa, uma pessoa que não tem prazer na destruição do outro, ainda que o outro não tenha sido correto. O que não foi o caso de Maria, mas aos olhos dele sim. Até que o anjo vem e conversa com ele, fala para ele, explica para ele a situação. Mas ele, enquanto ele não tem essa revelação do Espírito Santo, enquanto o anjo não vem, não fala com ele, não traz a notícia de Deus, ele não foi imprudente, ele não foi injusto, ele não foi incorreto. Ele teve uma atitude digna de quem tem paciência. E nós precisamos, no nosso dia a dia, ter essa mesma atitude. Uma atitude de bom senso, uma atitude de paciência, de analisar, de buscar em Deus as respostas, buscar em Deus direção. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que espiritualizar sim. Nós temos que levar a mão de Deus sim, diante do altar do Senhor. Buscar resposta, buscar direção, saber o que fazer, saber o que não fazer, saber até quando podemos ir, quando não devemos sair de onde estamos. E aqui, essa palavra hoje, quando eu estava lendo pela manhã, me veio assim, o domínio próprio. Porque é necessário termos domínio próprio. Situações vão ter muitas que a gente vai naquela hora assim querer sair, né,
despejando o que não deve. Mas se nós deixamos o Espírito Santo fluir dentro de nós, se nós permitirmos que o Espírito Santo que vive dentro de nós, ele realmente viva dentro de nós e não simplesmente a gente fala ou que a gente vai apagá-lo, então a gente vai ter um momento de reflexão, de oração, de busca do Senhor para saber qual atitude tomar. E só depois é que se toma alguma atitude. No livro de Tessalonicenses vai falar assim, não apagueis o Espírito. E nós não apagamos o Espírito quando nós permitimos que ele flua dentro de nós. Quando nós não vivemos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, mas nós priorizamos a vontade do Senhor. Essa é a minha mensagem para você hoje e que nesse dia de hoje, muitas coisas que podem ser que te aconteça, que pode ser que venha te deixar estressado, angustiado, frustrado, ofendido, que você tenha o domínio próprio, que você tenha a temperança, que o Espírito Santo flua em você e faça com que você atue de acordo com a vontade dele, porque com certeza você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.